Deus abençoe, Deus ilumine a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus possa tocar no seu coração, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Que Deus derrame sobre você muita paz, muita saúde, muita felicidade. Lógico, isso vai depender também de tudo que você tem plantado, de bom ou de ruim, né? Isso vai depender do seu desempenho, isso vai depender da semente, do desempenho da sua semente que você planta dia após dia. Eu quero deixar uma palavra aqui para você, mas antes, você que nos assiste pelo YouTube, pelo canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas mensagens postadas diariamente, tá bom? Aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, né? E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O segredo é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Engraçado, né? Mas aqui no segundo Evangelho de João 3,16, a palavra do Senhor diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode dizer assim: olha, eu não entendo. João diz que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito. E 1 João 2,15 diz que não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. É muito fácil entender isto. Quando a Bíblia diz em 1 João que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, está se referindo às coisas do mundo. Está se referindo às coisas que há no mundo. O pecado, a avareza, colocar o coração na riqueza, buscar apenas riqueza, o pecado, a vaidade, a prepotência do mundo, o desejo em excesso. Ou seja, lutar por uma vida aqui na terra, as promoções do mundo, né? Então, quando a Bíblia diz aqui em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, está se referindo às coisas deste mundo. Tem pessoas que lutam apenas para conquistar as coisas desse mundo. Então, quando diz aqui, João diz, não amei as coisas nem as coisas que há no mundo,
Está se referindo a colocar o coração nas coisas terrenas. Quando fala aqui em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer pelo mundo, para que não perecesse, mas tivesse a vida eterna, aqui Jesus, aqui a palavra está se referindo, não é ao mundo mais, as coisas do mundo. Aqui já está se referindo ao homem. Aqui está se referindo ao ser humano. Quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, está se referindo ao homem, ao ser humano. Não é as coisas pecaminosas. Então Deus amou o homem, Deus amou o ser humano de tal maneira a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que não perecemos. A palavra perecer quer dizer estragar, apodrecer, se acabar, se defasar, se estragar. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todos nós não venham a perecer, mas venha ter a vida eterna. Ou seja, Deus deu o seu Filho Jesus para que o homem não perecesse. Perecer quer dizer se estragar. Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que o homem não se estragasse, não viesse a apodrecer, não viesse a danificar, a se destruir. Perecer quer dizer apodrecer, se estragar. E lá em João, 1 João 2, 15 a 17, diz, não ameis ao mundo e nem as coisas que há no mundo. Se nós amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, aqui está se referindo às coisas do mundo. Eu tenho que amar meu carro, eu tenho que amar minha casa, eu tenho que amar minha conta bancária, eu não tenho que amar minha família acima de Deus. Eu tenho que zelar de uma conta bancária, do meu carro, se eu tiver, da minha casa, mas eu não posso amar, colocar o coração, né? Eu já vi mães dizer assim, meu filho é a minha vida. É complicado, né? O zelo que nós temos pelos nossos filhos. Mas dizer que a minha vida, meu filho, a minha filha é a minha vida, está errado. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tem uma diferença entre a palavra de 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, para João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que não perecemos, mas para que tivesse a vida eterna. Então, aqui está se referindo ao homem, ao ser humano, né? E lá em João 1, 1 João 2, está se referindo às coisas que há do mundo. Uma coisa que me entristece, irmãos, uma coisa que me entristece muito é as pessoas buscar Deus. E às vezes ela fala assim, eu vou orar, e aí ela confunde uma oração com uma petição. Eu vou orar, eu vou me santificar. Aí quando vai orar só pede coisas do mundo. É pecado eu ter as coisas do mundo? Não, porque nós estamos no mundo e precisamos ser abastecidos com as coisas do mundo. Como assim? Precisamos pagar nossas contas, né? Precisamos se manter, obviamente. Mas eu não posso dizer assim que eu vou orar, me santificar a Deus e pedir as coisas do mundo. Até porque a Bíblia, o próprio Jesus disse, buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas será acrescentado. Será acrescentado.
Então é uma coisa extinta aqui, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se eu supostamente, eu vou buscar Deus, mas eu só peço coisas materiais, então eu não estou amando a Deus. Eu estou amando as coisas que há no mundo, porque eu sei que nós precisamos das coisas cotidianas, né? Mas não posso afirmar ou firmar minha vida dizendo que eu estou firmado em Deus e apenas firmando em coisas materiais. Eu vejo pessoas dizendo assim, se Deus vai fazer isso por mim. Deus é ou não é? Deus é, irmão. Acontece o que acontecer, Deus é e sempre vai ser. Deus é ou não é? Deus é, ou fazendo ou não, Deus é. Então essa palavra aqui, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, de 1 João 2, 15, 17, está se referindo às coisas do mundo, às coisas que eu busco do mundo. E aqui João 3 está se referindo ao homem. Deus não ama as coisas que há no mundo. Né? É igual muitos pregadores falam assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado e ama o pecador. Não. Deus odeia tanto o pecado como o pecador. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que quando Jesus voltar, ele vai lançar Satanás no lago de fogo, junto com os demônios e os seus seguidores. Então, como é que Deus ama o pecador e vai lançar os pecadores que pratica? Pecador que eu estou mencionando é o pecador que pratica o ato do pecado. Como é que Deus odeia o pecado e ama o pecador, se os pecadores praticantes vai ser lançados no inferno se eles não se arrependerem? Como é que eu amo meu filho e vou jogar meu filho de cima de um prédio para baixo? Espera aí, não tem como, né? Então nós temos que entender, irmão, não se enganar. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Essa é a verdade. Como é que você vai lançar de cima de um 5º andar, de 10 andar, o filho que você ama? Você vai jogar lá de cima para baixo, para matar? Não. E como é que Deus vai permitir os ímpios, se não se arrepender das suas malpráticas, das suas maus atitudes? Como é que Deus vai lançar no inferno se ama? Espera aí, temos que entender a palavra, né? Então preste atenção, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus para que nos salvasse, para que nós não viéssemos perecer, se estragar, se apodrecer, se acabar, se defasar no pecado ou no inferno. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ou seja, não amei as promoções, as coisas terrenas. Porque se eu busco as coisas terrenas, o amor de Deus não está em mim. E o direito do servo é servir. Imagina do filho. Se o direito do servo é servir, imagina do filho que foi gerado por Deus, né, através de um pai e de uma mãe. É ou não é? Então, se você congrega, se você prega e você busca a Deus apenas para suprir sua necessidade, o amor de Deus não está em você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Espero que você entenda essa palavra. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nós não perecer no pecado e no inferno, no mais profundo abismo que é o lago de fogo e enxofre. Que Deus abençoe todos.